Olá, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse 9 de agosto de 2024. Meu nome é João e eu vou conduzir mais uma reunião semanal de programação da operação, a segunda no mês de agosto. Nossa reunião será dividida em três blocos, intercalados com intervalos de 5 minutos, durante os quais nós faremos a leitura e análise das dúvidas recebidas. Para o envio de dúvidas, basta registrar o seu comentário na caixa embaixo do vídeo da transmissão. No retorno do intervalo, nós iniciaremos um novo bloco com a resposta das perguntas e seguiremos com as apresentações previstas. Por fim, eu aproveito para relembrar que a nossa reunião é gravada e o vídeo da gravação será disponibilizado no nosso canal do ONS no YouTube, para consulta posterior. Além disso, todas as apresentações feitas ao longo dessa tarde serão disponibilizadas no respectivo produto do Sintec. Dados esses recados iniciais, agora eu passo para a nossa agenda de hoje. O primeiro bloco contará com apresentações feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia e contará também com uma apresentação adicional feita pela Gerência de Estudos Energéticos, com uma avaliação prospectiva conjuntural das condições de atendimento eletroenergético do SIM. No segundo bloco, nós teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, fechando no terceiro bloco com as apresentações da Gerência de Programação Mensal e Gerência de Programação Diária. Então, dando início ao nosso primeiro bloco de apresentações, eu chamo o Rafael para apresentar a previsão meteorológica. Obrigado, João. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Tem aqui, pronto. Deixa eu só acertar aqui. Pronto, acho que todos já estão vendo a apresentação? Acho que já, né? Sim, Então, vamos lá. Vamos começar então com a previsão meteorológica. Bom, no decorrer da semana operativa, tivemos a passagem de duas frentes frias pela região sul e a atuação de áreas de estabilidade. A atuação desses sistemas é, ocasionaram precipitação, principalmente nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai, né, foram os maiores totais verificados aí na semana operativa. Também teve ocorrência de precipitação de forma mais isolada de ontem para hoje, na bacia do Rio Iguaçu e também aqui próximo ao Lago de Itaipu. Tá? Então foi uma chuva isolada aí, de ontem para hoje nessas duas bacias. E também tivemos aí a ocorrência de precipitação de pancadas de chuva no trecho de cabeceira da bacia do Rio Madeira, né, no trecho boliviano e peruano da bacia, com totais de precipitação maiores do que o que vinha se observando nas semanas anteriores. Tá? Então teve uma chuva um pouco maior aí no Madeira, em comparação aí, às últimas semanas, e essa precipitação nas bacias do sul aí por conta da passagem da frente fria, principalmente o Jacuí e Uruguai. Tá? Nas demais bacias de interesse do SIM, sem prestação significativa. Bom, em relação à temperatura do ar, o que a gente observa é que essa semana as temperaturas no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul apresentaram valores maiores, em comparação, quando a gente compara aqui com a semana passada, né, a figura aqui da esquerda. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, só que os valores mais próximos, a diferença foi menor para Porto Alegre e Florianópolis, né, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em comparação com a semana passada. Tá? O aumento maior ocorreu aí no Paraná, na São Paulo, Rio e Mato Grosso do Sul, tá? Em termos aí de temperatura máxima, né, a média semanal da temperatura máxima. Muito por conta aí dessa sequência de dias sem precipitação aí nos primeiros dias da semana operativa e temperaturas mais elevadas, né, nesses estados. Bom, em relação à radiação solar, a gente observa aqui que o Rio Grande do Sul apresentou valores menores do que na semana passada, devido aí à atuação da passagem das frentes frias, a atuação de área de estabilidade, né, que ocasionaram nebulosidade e precipitação no Rio Grande do Sul, então desfavorecendo aí a radiação solar. E, por outro lado, o São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul apresentando aí valores, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, apresentando valores de radiação maiores do que na semana passada, e devido aí ao predomínio aí de céu claro observado no decorrer da semana operativa.
tá? No decorrer dos primeiros dias da semana operativa. Bom, quanto ao vento, o que se observa é que teve uma diminuição nessa semana nos parques do interior do Piauí, muito por conta agora da passagem da frente fria, que está avançando pela região sudeste. Ontem ela avançou pela região sul, e o avanço desse sistema ele desintensificou os ventos no interior da região nordeste. Começou a desintensificar os ventos no interior da região nordeste. Por outro lado, aqui os parques da costa norte, do Rio Grande do Norte e do Ceará, a gente observa que os valores são um pouquinho maiores do que na semana passada. Então, com esses valores um pouco mais altos aqui na costa norte e um pouco menores no interior do Piauí, ficou na média da região nordeste valores próximos à média da semana passada. Então, em termos médios, não teve diferença. Embora tenha tido essas ligeiras variações aí tanto no interior da região nordeste como nos parques localizados na costa norte da região nordeste. Bom, aqui nesse slide temos a previsão, a sinalização da previsão de precipitação para a próxima semana operativa dos três modelos. O que se observa apenas a ocorrência de precipitação no trecho de cabeceira das bacias do Paranapanema, Tietê e do Paraíba do Sul, por conta da passagem da frente fria pela região sudeste, de hoje para amanhã. Não são totais muito elevados de precipitação, mas volta a ter ocorrência de chuva depois de uma sequência aí de dias sem chuva. E praticamente o principal destaque de precipitação é essa chuva do início da semana, principalmente aí agora de hoje para amanhã, ocorrendo aí nessas bacias. Tá? No sul, com o posicionamento do sistema de alta pressão pós-frontal, volta a secar nas bacias do sul, volta a não ter ocorrência de chuva. E a bacia do Madeira também apresenta uma diminuição da precipitação em comparação à semana atual. Tá? Muito pouquinha precipitação aqui no trecho boliviano e peruano da bacia. Tá? Nas demais bacias, sem destaques aí da precipitação. Bom, considerando essa sinalização dos modelos numéricos, o que se espera aí na próxima semana é uma diminuição da temperatura em termos médios para a região sul do país, para São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Tá? E isso em relação à temperatura máxima e em relação à temperatura mínima, principalmente o destaque maior para a região sul e para São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá? Com diminuição da temperatura na próxima semana. Tá? E também há previsão, possibilidade de ocorrência de geadas nas serras gaúcha e catarinense nos próximos dias por conta da entrada de ar frio, dessa massa de ar frio mais intensa nos próximos dias, nas regiões no centro-sul do país. Quanto à geração solar fotovoltaica, que se espera aí uma estabilidade, tanto nos parques localizados na região Nordeste, como também em Minas e em São Paulo. Em São Paulo, hoje, apresenta uma diminuição da geração solar centralizada por conta do aumento da nebulosidade, da passagem da frente fria. Tá? E essa nebulosidade ainda permanece ainda amanhã, tá? Mas no decorrer da semana diminui. Então, na média, como teve essa diminuição hoje e também o vendaval vai permanecer com um valor um pouco mais baixo amanhã, na média os valores devem ficar parecidos na média semanal dessa semana em comparação com a próxima semana, tá? Para os parques de São Paulo. Nos outros estados, nenhuma variação significativa aí da geração e aí, com isso a permanência da estabilidade. E, por fim, a geração eólica, o que se espera aí são valores, em termos médios, inferiores à semana atual, por conta da diminuição que já está ocorrendo, a densificação dos ventos no interior da região Nordeste, por conta do deslocamento do sistema de alta pressão, com o avanço da frente fria pela região Sudeste, e apenas no final da semana que a geração eólica deve começar a apresentar uma elevação, a partir da metade final da próxima semana. Ainda assim, na média, os valores na próxima semana serão inferiores, os valores médios serão inferiores à semana atual. Bom, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês. Me coloco à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para o João.
Obrigado, Rafael, pela apresentação. Dando sequência, eu vou chamar a Érica para falar sobre a previsão hidrológica. Oi, boa tarde. Compartilhando a tela, vocês já devem estar olhando, né? Certinho. Então, vou seguir com a etapa de previsão hidrológica, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. No início da previsão, no primeiro dia de previsão, ontem, a gente estava com 57% da média de longo termo. A gente pode ver nos próximos dias um aumento na previsão. E olhando a média semanal, a tendência é de diminuição. A previsão mensal para o mês de agosto fica em 56% da MLT, e isso corresponde ao menor do histórico de 94 anos. Olhando algumas bacias desse subsistema, na bacia do Rio Grande, a gente começa a previsão com 52%, e a previsão ao longo dos próximos dias e das próximas semanas do nosso horizonte, a gente enxerga a tendência de diminuição das vazões, de recessão. A previsão mensal de agosto é 50% da média de longo termo, o que é também o menor do histórico de 94 anos. A bacia do Paranaíba tem um comportamento também parecido. A gente começou com 60% da média no dia da previsão. A previsão mensal fica em 56% da MLT, e isso corresponde ao quarto menor no histórico. Na bacia do Paranapanema, como o Rafael falou, a gente tem alguma precipitação prevista, e nos primeiros dias de previsão a gente enxerga um aumento das vazões, mas a partir da segunda semana a gente já vê uma diminuição. A gente começa a previsão com 41% da MLT, a previsão mensal para agosto fica em 43%, isso corresponde ao sétimo menor do histórico. Da bacia do Rio Paraná, a gente enxerga também um pequeno aumento no primeiro dia, e a tendência ao longo das próximas semanas é de recessão. A gente começa com 55% da média, a previsão mensal de agosto, 58% da MLT, isso corresponde ao quarto menor do histórico. No subsistema sul, a gente começou a previsão com 81%, e a tendência é de diminuição da previsão diária e na média semanal. A previsão mensal para agosto fica em 67% da MLT, o 39º menor do histórico de 94 anos. A gente percebe um comportamento parecido nas bacias do sul. A bacia do Iguaçu apresenta a tendência de recessão. A gente começa a previsão relativamente perto da média, 94% da MLT. A previsão mensal para agosto fica em 78%, e isso é o 47º menor do histórico. Na bacia do Uruguai, a gente começa com esse aumento a partir dessa chuva observada e essa continuidade nos próximos dias. A gente começou a previsão com 72% da MLT, a tendência também de diminuição. Para agosto, a média fica em 60%, e isso corresponde ao 34º menor do histórico. A bacia do Rio Jacuí também, comportamento parecido. A gente começou com 78%, a previsão mensal para agosto, 63% da MLT, o 27º menor do histórico de 94 anos. No subsistema Nordeste, a gente começa a previsão com 44% da MLT. A gente vem com essa tendência de recessão e ela se mantém nos próximos dias de previsão. A previsão mensal para agosto fica próximo do que a gente tem hoje. A gente tem previsão de 43% da média, e isso corresponde ao quinto menor do histórico. O sistema norte, a gente também observa essa tendência de diminuição nas últimas semanas. A gente tem uma tendência também de previsão, mantendo a recessão. A gente começou enxergando 50% da média, a previsão mensal para agosto está em 48% da MLT, é o segundo menor do histórico. A bacia do Rio Tocantins tem comportamento bem parecido. A gente começa com 52% da MLT, a previsão mensal é de 50% da média, o terceiro menor do histórico. E aí, vindo também de uma recessão e dando sequência com essa diminuição da ENA. Olhando espacialmente, a previsão semanal para o SIM, a gente pode ver que quase todas as subbacias estão com uma previsão abaixo da média, entre 40% e 80% da MLT. Algumas poucas bacias estão mais próximas da média. Então, a gente tem o Parnaíba um pouco acima do SIM, mas ainda assim
próximo da média, e algumas bacias estão bem abaixo, com destaque a bacia do Xingu, abaixo de 40% da MLT. Olhando a evolução mensal da ENA, a gente consegue ver nos últimos meses, nas últimas semanas, desculpa, essa tendência de diminuição em todos os subsistemas. O subsistema sul teve um aumento agora em julho, mas segue também essa tendência de diminuição para agosto. E olhando especificamente o mês de agosto, a gente consegue ver que os subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte ficaram próximos do que a gente estava prevendo no PMO. Os subsistemas Sudeste e Norte tiveram uma leve diminuição e o Nordeste um leve aumento. O subsistema Sul, com destaque em relação aos outros, teve uma diminuição ao longo das revisões. A gente começou olhando 92%, agora na revisão 2 a gente enxerga 67%, como destaque em relação aos outros subsistemas. É isso que eu tinha para apresentar, eu passo a palavra. Obrigado, Érica. Em seguida, eu vou chamar o Paulo Vitor para trazer para a gente a operação hidráulica. Obrigado, João Pedro. Boa tarde a todos. Farei então aqui essa breve apresentação, contou com destaques da operação hidráulica, deixando o registro, né, como de praxe, todas nossas agendas, as nossas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA, com participação do INS. Nessa semana tivemos reunião ali na sala da Bacia do Rio São Francisco, traremos até alguns detalhes sobre o que foi apresentado em slides seguintes. E quanto a mais agenda, na semana que vem teremos a sala da crise da região sul, mas ao final do mês teremos da Bacia do Rio Tocantins, do Paranapanema, e as próximas salas, tanto do São Francisco como do Paraguai, devem acontecer apenas ali no mês de setembro. Todavia, temos também a sala de crise da região norte, que ainda deve acontecer, né, no final do mês, no dia 30 de agosto. Quanto ao destaque ali da sala de acompanhamento do sistema hídrico do Rio São Francisco, as perspectivas apresentadas ali para a operação desses reservatórios, em caráter de simulação, para os próximos 2 meses, né, foi objetivado com base aqui tanto nas previsões hidrológicas que mantêm esse caráter desfavorável, apresentado, nesse período de quase 2 meses ali para Três Marias, o cenário previsto aqui de afluências revelaria algo perto a 35% da MLT, enquanto para Sobradinho, em termos de vazão incremental, algo em termos de 47% dessa média. Nas defluências objetivadas no caráter da simulação, estamos falando ali de algo próximo dos 400 metros cúbicos por segundo, tanto para os meses de agosto quanto para setembro ali para Três Marias, o que refletiria ali no reservatório, que iniciou o mês de agosto um pouco acima de 60% do seu volume útil, de depressionar ali para a ordem de 54,6% ao início de setembro e cerca de 48,7% ao início de outubro, o que levaria o reservatório, né, a adentrar na faixa de operação de atenção, segundo a resolução ANA 2081 de 2017. Já para as perspectivas da operação ali para Sobradinho e para Xingó, durante o mês de agosto, uma vazão ali entre 1.300, entre os meses de agosto e setembro, né, uma vazão entre 1.300 e 1.400 metros cúbicos por segundo Sobradinho. Todavia, a prática ali em Xingó de uma vazão próxima dos 1.170 para o mês de agosto e de 1.000 para o mês de setembro. Política é essa que objetiva também, né, uma das suas funções da manutenção do volume ali em Itaparica, devido a todas as questões que envolvem a menor perda do recurso hídrico, né, quando armazenado nesse reservatório. E com essas políticas aqui praticadas, Sobradinho, que também iniciou o mês de agosto ali, pouco acima de 61,3% do seu volume útil, inflacionaria para um patamar ali na ordem dos 53,4% ao início de setembro e 45,3% ao início de outubro, adentrando também a faixa de operação de atenção, tal como Três Marias. Além disso, um breve acompanhamento aqui das defluências ali no Baixo Paraná, no Jupiá e Porto Primavera. Podemos ver ali que já há bastante tempo vem se mantendo, né, as defluências de Porto Primavera próximo à sua defluência mínima atualmente vigente de 3.900. As defluências em Jupiá nas últimas semanas se mantêm aí próximo dos 3.300, podendo oscilar também, né, até mesmo para manutenção dos níveis ali, atendimento das vazões em Porto Primavera. Eram apenas esses destaques que queria trazer nesse momento, João Pedro. Lhe retorno a palavra e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo Vitor, pela apresentação. E para fechar o primeiro bloco, eu vou chamar o Wagner para apresentar os principais resultados da avaliação prospectiva das condições de atendimento eletroenergético. Wagner, com você. Boa tarde, pessoal. Já aparece na tela a apresentação? Certinho? Obrigado, João. Então, cumprindo o rito aí mensal, né? Posterior às reuniões do CMSE, na quarta-feira, agora dia 7, tivemos a reunião ordinária do CMSE, e aí, publicada a nota informativa, a gente vem na reunião seguinte, apresentando aí os principais resultados aí, que é armazenamento, despacho térmico e atendimento de ponta. E, e lembrando também que os resultados, aqui a gente faz um extrato aqui bem agregado, né, do que é o que vai, os slides efetivamente que vão para o CMSE de resultados, e mais os resultados individualizados, com mais detalhes, né, tanto de premissas quanto de resultados, já estão disponíveis na área lá no site do ONS, na área de suprimentos energéticos. No final da apresentação aqui, a gente coloca aqui o link e o QR Code, caso quem ainda não tenha lá o link de acesso. Mas passando aqui para a apresentação, então na quarta-feira, né, dia 7, a gente teve a reunião, e o horizonte de avaliação aí do estudo prospectivo encaminhado para o CNSE cobriu aí o horizonte de agosto de 24 a janeiro de 25, e sempre lembrando ali, considerando dois cenários, né? Dentro dessa avaliação com dois cenários, um cenário inferior e um cenário inferior e superior, baseado em cenários de precipitação, que depois, pela ferramenta, aí, pelos MAP, é convertido em vazões e avaliados nos modelos. Então, no cenário que a gente tem a evolução dos armazenamentos, lembrando que as curvas em pontilhado refletem os resultados do que foi apresentado em julho no CMSE, e agora nas curvas contínuas, os resultados apresentados nessa última reunião: azul, limite superior, em laranja, ali um amarelo, limite o cenário inferior. Então, de destaque, tanto no cenário superior, aqui a gente falando no Sudeste, né? Tanto no cenário superior quanto no cenário inferior, a gente vê aqui uma piora na previsão das vazões, ali principalmente a partir de novembro, que são meses ali que realmente a base da MLT é bem alta, já começa ali historicamente com reflexos ali do início do período úmido. Então, o que a gente vê é justamente uma previsão aqui um pouco pior a partir desses meses, mas ainda em valores confortáveis aqui, né? Não indicando aqui o atingimento, né? O cruzamento com as curvas de referência, com as regiões aqui delimitadas pelas curvas de referência, estão atingindo valores ali em torno de entre 60% e 70% ao final de janeiro de 25. Um destaque aqui para essa melhora aqui no inferior, mas assim, realmente janeiro, é um mês à frente, vários meses à frente, quer dizer, é um período, é um mês aí que ainda vai ter várias previsões até chegar lá. O foco maior mesmo fica para esses meses aqui, o que a gente vê é realmente uma piora aqui na previsão aqui de novembro, e principalmente aqui em novembro e dezembro. Quando a gente olha o SIM, é basicamente a mesma análise aí que a gente faz para o Sudeste, né? Cenário um pouco pior aí a partir de novembro e dezembro, mas também ainda bem longe aí da CRF, quer dizer, o que a gente vem mais ou menos apontando nessas nossas análises, nessas nossas reuniões, né? Energeticamente, num quadro assim,
o ponto de atenção a gente vai ver, mas realmente o atendimento de ponta, mas energeticamente é mais um cenário mesmo de acompanhamento, sem discussão de medidas, né? Olhando o despacho térmico e o CMO resultante dessas avaliações, então a gente tem ali praticamente o geração térmica praticamente próxima ali em flexibilidade, a única na consideração do limite inferior, um, um valor um pouco maior ali em agosto, setembro, mas depois praticamente flexibilidade, o superior também um valor um pouco maior ali em agosto, além da flexibilidade, mas bem nada nenhum destaque aí. E os semiós também dando uma subida em agosto, setembro, no caso do inferior, mas depois até com o início do período úmido voltam aí para valores bem baixos. Lembrando que, quer dizer, esses estudos são feitos com aquele encadeamento New Wave Decomp, quer dizer, é lógico que essa é uma visão dessa visão agregada desses dois modelos, e o semiol, o despacho mesmo, ele é feito lá no dia a dia pelo modelo D100. Então, tem que já ver muito mais detalhes, né? A gente sempre gosta de fazer essa ressalva aí, essa diferença desse estudo, que é um estudo bem agregado aí, feito com os modelos New Wave Decomp. Em relação ao atendimento de ponta, que aí realmente é um ponto de atenção, né? A gente já vem sinalizando aí os meses onde se espera uma elevação nas temperaturas e, consequentemente, uma elevação na demanda, o que é esperado aí a partir ali de setembro, tipicamente, né? Então, e lembrando que essa análise que a gente faz, a gente combina demandas elevadas, quer dizer, a demanda máxima esperada para cada mês, com um cenário bem ruim de geração eólica, quer dizer, a combinação de uma demanda elevada com um P5 de geração eólica, que é o P5 da distribuição baseada nos 2 últimos anos, então é bem baixo de geração eólica. Normalmente, o que vem feito essa análise de demanda líquida ali, né, mais elevada, tem ocorrido no período noturno, então realmente não tem geração eólica e, desculpa, a fotovoltaica contribuindo. Então, nessa combinação ali de demanda elevada com eólica bem reduzida, o que a gente vê aqui é praticamente aqui, lembrando a curva preta aqui é a carga, e aqui o empilhamento de recursos. Então, o que a gente vê é praticamente, tirando ali agosto, que ainda tem uma sobra térmica, mas nessa condição, um esgotamento aí dos recursos, com ainda praticamente ele ficando no limite de invasão da reserva operativa nos meses ali setembro, outubro, e indicando nessa condição, lembrando que nessa condição específica, nessa fotografia aí, de combinação de eólica bem reduzida com a demanda máxima, indica a indicação de invasão de reserva em novembro e dezembro, quer dizer, aí daí que vem justamente o ponto de atenção, que vem justamente de se contar com a disponibilidade das usinas, tudo, então já vem sendo feito algumas recomendações junto aos agentes, a gente vai ver mais adiante, mas assim, é o ponto de atenção. É realmente, como já vem sendo mostrado, é o atendimento de ponta nessas situações de demanda muito elevada. Então, aqui é mais ou menos um resumão do que a gente já comentou, né? E até complementando, quer dizer, a avaliação de ponta ali no terceiro parágrafo, né? A avaliação de ponta que a gente faz, quer dizer, tem alguns recursos que podem ser adotados na programação diária em tempo real, mas a gente não considera nessa avaliação de ponta. São usinas térmicas a GNL, quer dizer, a gente só considera nessas avaliações
caso ela tenha sido despachada antecipadamente por razões energéticas, na avaliação energética que é feito primeiro, né? Outro recurso que não é considerado justamente as importações, Uruguai, Argentina, o mecanismo de resposta de demanda e a possível retomada aí de horário de verão, estudos estão sendo feitos, as análises estão sendo feitas. Então, são recursos, quer dizer, a gente mostra ali o esgotamento dos recursos hidráulicos térmicos, mas alguns recursos eles não, que podem vir a fazer parte da disponibilidade considerada na programação diária em tempo real, eles acabam não sendo considerados aqui na nossa avaliação. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente vem, mas é só conversando, quer dizer, minimizar ali o uso das térmicas do norte, justamente aquela questão do respeito à curva de Tucuruí, para você poder contar com a disponibilidade de Tucuruí, da Ipu, não, desculpa, Tucuruí, ali nesse atendimento de ponta, ali, principalmente em novembro. Questão das manutenções, quer dizer, que o ONS já vem fazendo realmente. Então, são essas conclusões, recomendações que a gente vem discutindo com o CMSE, é justamente, de novo, o ponto de atenção aí é mais a situação de balanço de ponta e o energético é mais de acompanhamento mesmo. E aqui fica, conforme eu comentei, o link aí das telas de Power BI, onde vocês podem ver de forma mais detalhada aí resultados por usina, as premissas de ENA. Então fica aí o link da página e o QR Code para quem quiser acessar lá nossas telas que já estão disponíveis e foram disponibilizadas hoje. Então é isso, João. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Wagner, pela apresentação. E com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco de apresentações. Vamos agora para uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas que nós recebemos. Até logo. Olá, boa tarde novamente. Nós vamos iniciar o segundo bloco, agora respondendo algumas dúvidas que recebemos. E eu vou começar com a dúvida do Alessandro Dutra, da Petrobras, que nos diz: Boa tarde, mantemos a operação ainda sem indicação de garantia energética? O que esperar da OHE Tucuruí? E eu vou chamar o Wagner para me ajudar com essa resposta. Boa tarde, Alessandro. Obrigado aí pela pergunta. A garantia energética, Alexandre, quer dizer, a gente mostrou ali, energeticamente, não tem. O contexto é realmente de acompanhamento das condições, sem nenhuma medida adicional sobre o aspecto energético. E Tucuruí, quer dizer, a gente já esse ano mesmo já foi elaborada uma curva, lembrando que o ponto de atenção é realmente o atendimento de ponta aí para o final do ano. Então, já foi elaborada uma curva, né, de depressionamento de Tucuruí esse ano, que pudesse contar já com a manutenção da segunda casa de força da usina. Com isso, a gente ter mais disponibilidade na usina para esse período, justamente ali novembro, iníciozinho de dezembro, né? Então, e até na apresentação da programação diária e mais ainda na reunião, vai ser dados mais detalhes, mas o que está sendo feito é realmente, quer dizer, uma minimização do uso ali dos recursos do norte, justamente para a gente poder contar com essa disponibilidade mais para o final do ano, aí, pensando no atendimento de ponta. Tá ótimo, Wagner. Muito obrigado pela sua resposta. Ainda contigo, temos mais uma pergunta aqui, é do Luiz Guilherme Camargo, da Petrobras, que nos diz: Boa tarde, o valor apresentado de geração térmica até 12,7 gigawatts para atendimento à ponta de carga no mês de novembro considera apenas as térmicas a gás, carvão e óleo, diesel e combustível? Ou é considerada também a geração das demais UTEs, como nuclear, biomassa e resíduos? Está sendo previsto que o retorno do período úmido na região norte, ao final do ano, impactando geração hídrica de Belo Monte e do Rio Madeira, ocorrerá próximo da ENA histórica? Wagner? Boa tarde, Luiz. Geração térmica não exclui fonte nenhuma, é o que a gente enxerga ali de disponibilidade. O que a gente tem, especificamente ali, a gente também considera que assim, manutenções que são informadas ali
tanto ali para a área de planejamento, para a nossa área aqui de planejamento, que é informado também para o PMO. Então, mas incluído são todos esses 12,7 seriam todas as usinas, não faz distinção de nenhuma, não. E em relação, está sendo previsto que o retorno do período úmido na região norte ao final do ano, impactando, ocorrerá próximo da era histórica. O que a gente tem os cenários ali, a gente considera ali dois cenários, lógico, que o foco maior é para o cenário inferior, né? Tanto a gente encaminha ali a apresentação, a análise que a gente manda para o CMSE de balanço de ponta é com base no cenário inferior, que é o que chama mais a atenção. E nesse cenário ele está, não sei agora de cabeça, pode ser visto lá no BI, mas os valores estão tão abaixo da MLT ali naqueles meses mais críticos. Não tá próximo tá abaixo da MLT, sim. Só não sei de cabeça que o valor, mas tão baixo, sim. O que vê ali é uma recuperação, mas é mais para janeiro. Nos meses ali onde a gente está mostrando ali um atendimento mais apertado de ponta, essas usinas ali que realmente fazem toda a diferença, né, no atendimento, quando vem água para eles, estão abaixo da MLT, sim. Ótimo, Wagner. Obrigado. Temos mais uma última pergunta para você, que é do Alfredo, da Cabeça, perguntando se nós poderíamos indicar novamente o link para onde se encontra o informe apresentado anteriormente. Alfredo, o link é o mesmo, né? Eu vou rapidinho, João, deixa eu ver aqui, botar aqui na tela para aparecer aqui de novo o link, mas é o mesmo link que os estudos anteriores ficam lá também. Então, Alfredo, obrigado aí pela pergunta. Então, é o link que foi disponibilizado aqui e é a área, justamente dentro da área lá de suprimento energético, lá do site do ONS. Então é isso, João. Vou tirar aqui Ótimo. Apresentação. Obrigado, Wagner. E aí, temos mais uma última dúvida para esse bloco, que é da Catiúcia, da Genial Energy, que nos pergunta: Boa tarde, os estudos da retomada do horário de verão, de acordo com o ofício número 6 de 2024, serão disponibilizados para acesso dos demais agentes? E para essa pergunta eu vou pedir ajuda do Fausto. Boa tarde a todos, boa tarde, João Pedro. Catiúcia, todos os estudos do horário de verão que o ONS faz, ou seja, o impacto no setor elétrico, né? Você sabe que o horário de verão não impacta só o setor elétrico, são por demanda do Ministério de Minas e Energia. Isso gera uma nota técnica, com metodologia, resultados, enfim, e são sempre encaminhados para o Ministério de Minas e Energia. Não é um estudo do ONS especificamente, é por solicitação do Ministério de Minas e Energia e cabe ao Ministério de Minas e Energia fazer essas divulgações quando for possível, quando for necessário, enfim. Só que, por isso, eu gostaria que toda e qualquer questão em relação ao horário de verão, se é que vai ser retomado ou não, vocês sabem que tinha um decreto e foi interrompido, terá que ser feito qualquer pergunta em relação a isso ao Ministério de Minas e Energia, porque em relação ao ONS, ele faz os estudos sim, mas é para o Ministério, ok? Não é um estudo específico do ONS. Eu queria, antes de falar ao pessoal da carga, João Pedro, pedir licença a você para dar o seguinte aviso, que nós fizemos a revisão quadrimestral e encerramos na semana passada, e na sexta-feira, tivemos um workshop para esclarecimento, tirar dúvidas, enfim, dos agentes, teve muitos participantes dos agentes, e tiveram muitas dúvidas, muitas perguntas. Infelizmente, não deu tempo de dar a resposta a todas, nem de avaliar todas, né? O que nós vamos fazer? Nós já preparamos as respostas com os e-mails de todos aqueles que participaram, nós vamos enviar a resposta por e-mail, se possível. Se não for possível, não der problema, nós vamos divulgar num espaço lá no Sintegro, ou na internet. É a melhor forma de fazer essa divulgação das perguntas que fizeram lá, que ficaram pendentes de resposta.
embora ali tenha muita pergunta que especificamente sobre as considerações da MMGD no planejamento, tanto de base quanto da expansão. Então, eu inclusive comentei isso lá, né? Já conversamos com o GT específico, tem o GT MMGD, do CT PMO PLD, eles vamos fazer uma reunião na semana que vem, possivelmente na quinta-feira, ou talvez na sexta, possivelmente por aí, para levantar todas as considerações em relação especificamente à MMGD no planejamento, como eu falei, na base e na expansão, as regras, o que tem lá na nota técnica, que foi exposta para todos, enfim. Vamos passar limpo isso aí e dar esclarecimento, porque inclusive pode ser que algumas pessoas não tenham acompanhado esse desenvolvimento, ainda realmente não tenham um conhecimento mais específico. Então, nós vamos fazer uma reunião especificamente para passar limpo essa questão da MMTD, para que fique bem entendida, bem claro, para que todos entendam como foi considerado lá na carga do planejamento da segunda revisão quadrimestral, e que certamente serão também para os daqui para frente, tá? Para ficar bem claro, ok? Então, peço que tenha um pouquinho de paciência, mas essa semana, se Deus quiser, o GT deve marcar uma reunião e divulgar para todos, não aqueles só que participam do GT, mas aqueles todos que será livre, né? Então, para todos que queiram participar, ok? Obrigado, João, devolvo a palavra a você e boa sorte, boa condução aí da reunião. Obrigado, Fausto, pela resposta e também pelo esclarecimento. E agora sim, nós vamos dar início ao nosso segundo bloco de apresentações, e eu chamo a Sofia para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Sofia. Obrigada, João. Todos estão fazendo compartilhamento? Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não entrei em Conseguem tela ver? cheia. Se puder colocar em tela cheia, por favor. Coloquei aqui. Ah, Foi? agora foi. Tá ótimo. Vamos lá. Perfeito. Boa tarde a todos. Vou apresentar a previsão de carga para a programação diária. Iniciando com o subsistema seco, nessa semana operativa nós tivemos uma excelente semana de previsão. A carga foi estável e tivemos alguns deslocamentos pontuais no meio do dia 5, por exemplo, mas a semana foi, no geral, muito bem ajustada. Né, para o subsistema seco, nós tivemos um erro do PDP de 2,03% e, e para o prévio carga decente de 2,69%, sendo que para os desvios menores de 3%, para o PDP tivemos 80% desses desvios sendo menores do que 3%, e para o prévio carga decente tivemos 69% dos desvios sendo menores do que 3%. Para o subsistema sul, nós tivemos uma boa semana de previsão também, lembrando que se trata de um sistema com a carga mais volátil, previsão mais complexa. O principal desvio ocorreu aqui no dia 4, por se tratar de um domingo, justamente que tem a carga mais baixa, observa-se um desvio percentual maior, mas a carga foi prontamente ajustada para segunda-feira. Para esse subsistema, nós tivemos desvios do PDP de 2,03% e para o prévio carga decente de 2,69%, sendo que desses desvios, 80% dos desvios do PDP eram inferiores a 3%, e para o prévio carga decente, 69% desses desvios eram inferiores a 3%. Passando para o subsistema Nordeste, tivemos uma boa semana de previsão, tivemos desvios pontuais no período da tarde para alguns dias, como no dia 4 aqui, por exemplo, mas nada que afetasse a previsão para os outros dias da semana operativa. Esse subsistema, o PDP teve uma mapa de desvio de 1,55%, enquanto o pré-carga teve um pouco maior de 2,14%. Mas 88% desses desvios do PDP eram inferiores a 3% e do pré-carga 79% desses desvios eram inferiores a 3%. Por fim, para o subsistema norte, nós tivemos uma excelente semana de previsão. Todos os desvios foram inferiores a 3%, nenhum dia variando muito. Então, nós tivemos 0,93% de desvios do PDP, sendo que 100% desses foram inferiores a 3%. E para o pré-carga, nós tivemos uma média, um mapa de desvios de 1,20%, com 99% desses desvios sendo inferiores a 3%. Concluindo, então, para o SIM, nós tivemos uma excelente semana de previsão. Todos os desvios para o sistema foram inferiores a 3% para a semana operativa. Para o PDP, nós tivemos uma mapa de desvios horários de 0,77%, sendo que 100% desses desvios foram inferiores a 3%, como eu acabei de falar. E para o pré-carga, nós tivemos uma mapa de 1,22%, sendo que 95% desses desvios foram inferiores a 3%. Então, eu passo a palavra de volta para o João Pedro.
Obrigada, João. Eu que agradeço, Sofia. E seguimos agora com a segunda apresentação da gerência de previsão de carga, chamando o Eric para nos apresentar a previsão de carga para a programação mensal da operação. Eric. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Começar o compartilhamento da apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo a minha tela. Continuar no assunto de previsão de carga, agora falando a respeito dessa segunda revisão semanal do PMO de agosto. E, como de costume, começar pelos destaques meteorológicos, que explicam o comportamento da semana em curso e também as previsões para a próxima semana, que embasaram nossas previsões. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a semana atual apresentou temperaturas elevadas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. E para a próxima semana operativa, a expectativa é de uma forte redução das temperaturas médias em ambos os subsistemas, com a passagem de uma frente fria já no início da semana operativa, causando queda considerável das temperaturas já a partir de amanhã, né, desse final de semana. E as sinalizações meteorológicas, elas também indicam precipitação nos primeiros dias da semana operativa, como o Rafael mencionou agora nesse fim de semana, na apresentação dele, e também uma gradativa elevação das temperaturas ao final do período de previsão, mais precisamente lá para quarta-feira e até a sexta-feira. E também um outro destaque, como o Rafael mencionou na apresentação dele, é também a expectativa de redução das temperaturas mínimas no sul, que, como o Rafael mencionou, a expectativa também de ocorrência de geada nas serras gaúcha e catarinense, e esse comportamento deverá favorecer o acionamento de carga de aquecimento no período noturno em algumas cidades da região sul. E dos subsistemas norte e nordeste, como de costume, a expectativa é de estabilidade no cenário meteorológico em relação ao período atual, comportamento bem típico dessa época do ano, com a expectativa de estabilidade nas temperaturas e manutenção das pancadas de chuva na região norte, mas no extremo norte do país, e precipitação intermitente ao longo da região nordeste. Começando agora o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, lembrando que na revisão atual nós temos as duas primeiras semanas operativas com dados verificados, a semana em curso ainda uma estimativa para o seu fechamento, e da terceira até a sexta semana operativa, os novos valores revistos na revisão semanal atual. E, bom, no Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso, assim como também os demais subsistemas, apresentou uma boa semana de previsão, com desvios pequenos em relação à nossa previsão anterior. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com uma variação de apenas 1,1% em relação à nossa previsão da última revisão semanal, com uma estimativa de 42.753 megawatts médio para a semana em curso. E para a próxima semana, como a expectativa de forte redução nas temperaturas médias, principalmente Rio, São Paulo, também em parte da região centro-oeste do país, nós realizamos um ajuste da ordem de 1% para baixo em relação à nossa previsão anterior, no intuito de manter a carga prevista na próxima semana com um valor inferior à nossa estimativa de fechamento da semana atual. E das semanas 4 até a sexta semana, como nós ainda não temos sinalizações meteorológicas para as 3 últimas semanas operativas do mês, nós achamos por bem não realizar nenhum tipo de ajuste, mantendo assim os valores previstos na revisão semanal anterior. E com isso, o novo valor revisto para o mês de agosto no Sudeste e Centro-Oeste está com uma variação de apenas 0,6% em relação à previsão original do PMO, com um valor médio de 42.171 megawatts médio. E o valor do PMO, como mostrado aqui, era inicialmente 41.909 megawatts médio. Passando para o subsistema Sul, a semana em curso também apresentou uma carga levemente superior à nossa previsão, apenas da ordem de 1,3%, mas também uma boa semana de previsão, assim como havia sido na semana 1, com uma estimativa de fechamento da semana atual em 13.129 megawatts médio. E para a próxima semana, como nós realizamos um ajuste da ordem de 1,1% para cima, no intuito de aproximar a carga da próxima semana no valor que estamos esperando de fechamento da semana em curso. Muito em função de, como eu falei, da expectativa de acionamento de carga de aquecimento no período noturno, o que favoreceria um aumento da carga na próxima semana, porém, com a redução das temperaturas máximas na parte do dia, nós, que favorece o efeito contrário, uma redução na carga, nós achamos por bem manter a previsão da próxima semana com um valor semelhante à nossa estimativa de fechamento da semana em curso. E para as demais semanas operativas do mês, nós
como bem semelhante ao Sudeste e Centro-Oeste, nós não temos sinalizações meteorológicas para o período, portanto, nós achamos por bem manter a previsão realizada na última semana operativa. E com isso, o novo valor estimado para o mês de agosto está em 13.035 megawatts médio, apresentando assim uma variação de apenas 0,5% em relação à nossa previsão original do PMO, que era de 12.964 megawatts médio. Passando agora para o Nordeste, a semana em curso também com valor bem próximo estimado para o fechamento da semana ao valor previsto anteriormente na última revisão semanal, com uma estimativa de 12.585 megawatts médio, uma variação apenas de 0,7% para baixo. E como o cenário meteorológico indica estabilidade para a próxima semana, nós achamos por bem não realizar nenhum tipo de ajuste, nem na terceira semana, nem nas demais semanas operativas do mês para esse subsistema. E com isso, o novo valor revisto para o mês de agosto está com uma variação de 1,1% em relação à previsão original do PMO, com uma nova estimativa de 2.651 megawatts médio. Chegando ao último subsistema, o subsistema norte, a semana em curso, novamente com uma boa semana de previsão, com uma variação de apenas 1% para cima em relação à nossa previsão realizada na última revisão semanal, com uma estimativa de fechamento em 7.993 megawatts médio. E também, bem semelhante ao subsistema nordeste, como a carga vem se comportando bem, de acordo com as nossas previsões, e o cenário meteorológico indica estabilidade para a próxima semana, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste nas 4 últimas semanas operativas do mês. E o novo valor revisto para o mês de agosto indica uma carga média de 8.071 megawatts médio, valor bem próximo ao valor original do PMO, com uma variação de apenas 0,3%. Fechando agora com o Sistema Interligado Nacional, como os 4 subsistemas apresentaram uma boa semana de previsão, no SIM não foi diferente, com uma variação de apenas 0,8% em relação à nossa previsão realizada na última semana, com uma estimativa de fechamento em 76.460 megawatts médio. E como os únicos ajustes em cada subsistema foram na terceira semana operativa, tanto no subsistema sul quanto no subsistema sudeste e centro-oeste, esses ajustes no SIM significam uma variação de menos 0,4% em relação à previsão realizada na última semana operativa. E da quarta até a sexta semana operativa, como nenhum subsistema foi ajustado, no SIM também não sofreu nenhum ajuste em relação às previsões anteriores. E com isso, o novo valor estimado para o mês de agosto, finalizando, está em 75.928 megawatts médio, uma variação bem pequena em relação à nossa previsão original do PMO de agosto, indicando uma carga 0,7% acima da nossa previsão realizada no PMO. Com isso, eu finalizo minha apresentação. Ficamos à disposição aqui para eventuais dúvidas e devolvo para você, João. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Eric, pela apresentação. E agora, para encerrar o nosso segundo bloco, falando sobre os destaques de limites elétricos e principais intervenções elétricas, eu vou chamar o Rodinei da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. Rodinei, com você. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Todos veem minha tela? Sim. Então, iniciando aí a questão dos limites elétricos, né? O impacto na programação, as intervenções. Uma intervenção que já está em andamento, né? Substituição do banco série de Imperatriz, né? Que reduz em 100 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNS para a perda do bipolo de Xingu, e reduz 100 megawatts os limites de FNS mais FNS em função de FNXG. Outra intervenção que já está em andamento, né, a substituição do disjuntor 707 de ITCs associados em Imperatriz. Então, para que o sistema suporte a perda dupla entre Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, o FNEM menor que 4.800 e o FNNE menor que 4.800 também. Outra intervenção que encontra-se em andamento, com previsão de finalizar nesse final de semana, é a substituição do disjuntor de Presidente Dutra, o FNEM menor que 4.800 e o FNNE menor que 4.800 também. Uma intervenção para, ao longo desse final de semana, na barra 2 de Poções 3, é a extensão da barra para a conexão do vão da nova LT Poções 2 Medeiros Neto 2C1,
Para que o sistema então suporte a perda da barra remanescente de posições 3, o FNES deve ser menor que 5.800 e o R seco menor que 9.000 megawatts. A intervenção na linha Imperatriz Presidente Dutra, circuito 2, das 0 às 6 da manhã do dia 10 de sábado. Retornar a operação do disjuntor 712. O FNEM menor que 4.800, o FNNE menor que 5.000 e o FNES menor que 6.500. Na madrugada de terça-feira, das 0 às 6, dia 13, Imperatriz Presidente Dutra, circuito 1, reconexão do reator de Imperatriz que foi substituído. Então, para que o sistema suporte contingências duplas na interligação norte-nordeste, o FNEM menor que 4.800, o FNNE menor que 5.000 e o FNES menor que 6.500. Disjuntor 706 de Serra da Mesa 2, na madrugada de quinta-feira, das 0 às 4, instalação do novo relé de proteção. Para que o sistema então suporte a contingências duplas na SE Serra da Mesa 2, o R seco deve estar entre menos 3.400 e 10.000, e o FNES entre menos 3.700 e 6.500 megawatts. A intervenção aí de longa duração, né, do banco de capacitor série da FOSE vai por a circuito 3, aí vai por a Itaberá circuito 3, da Itaberá Tijuco Preto circuito 3, né, serviço de longa duração até janeiro de 2025. Para manter a integridade do SIM para perdas duplas de linha do 765, em um dos 3 trechos, limitar, se número de UGs em Itaipu 60 Hz menor que 5, reduzir o limite de RSE em 1.200, e se o número de UGs em Itaipu maior ou igual a 5, reduzir o limite de RSE em 600 megawatts. A intervenção, então, que encontra-se em execução, LT 765 Itaberá Tijuco Preto Circuito 2, substituição completa da cadeia de isoladores, reduzir o limite de RSE em 2.500, reduzir o limite de RSU em 500 megawatts e reduzir o limite de FBTA em 170 megawatts. Serviço da barra 4 de 500 kV da UG14 a 17 de Itaipu Foz Circuito 2, das 7 da manhã às 10 do dia 11, domingo, ensaio de Black Start. Consequência, as 4 unidades geradoras citadas terão sua geração zerada e ficarão sincronizadas a vazio. Diante do exposto, a geração de Itaipu menor ou igual a 6 máquinas, menor que 4.500 megawatts. Compensador síncrono de Araraquara 2, serviço que se inicia no dia de hoje, vai até dia 14. Reparo em urgência nos defletores de hidrogênio. Então, para manter a integridade do SIM frente às contingências na região sudeste e sul, reduzir o limite de RSE em 500 megawatts e reduzir o limite de RSU em 350 megawatts. O bloco 2 da conversora do back-to-back, período das 8 de sábado às 17 de domingo, substituição das boosters de parede, para que a área Acre e Rondônia comporte a perda do outro back-to-back. O back-to-back deve estar em menor que 2.500 megawatts. LT 345 Itutinga, Juiz de Fora 1, das 4 da manhã às 15 horas de domingo. Substituição do registro de perturbação, a fim de evitar sobrecarga inadmissível no TR1 de Barbacena e subtensão acentuada. O Juiz de Fora maior ou igual a 84 megawatts. E para finalizar, diretriz aí para a operação do SIM durante o concurso público unificado, que será no dia 18, né? Então, vai entrar em operação especial de segurança do SIM, bem como medidas operativas a serem implantadas
pelas empresas de geração, transmissão e distribuição serão praticadas no período das 8 às 22 horas do dia 18 de agosto, né? Então, destacamos as seguintes diretrizes gerais estabelecidas: as intervenções em instalações e equipamentos da rede de operação do SIM que acarretem perda de carga ou risco de perda de carga em qualquer ponto do território nacional não deverão ser realizadas no horário indicado acima, né, das 8 às 22 horas. Excetua-se, né, serviços em caráter inadiável em equipamentos e instalações de transmissão e geração, considerando-se a preservação de vidas humanas, a integridade de equipamentos e a segurança do SIM, bem como, se possível, as que estiverem em curso de execução serem interrompidas, conforme Carta DOP 1133. E finalizo por aqui, tá? Muito obrigado a todos, pessoal. Passo de volta a você, João. Obrigado, Rodinei, pela apresentação. E agora nós faremos uma nova pausa de 5 minutos para análise das perguntas recebidas. Até já. Boa tarde novamente. Abrimos aqui o nosso terceiro bloco. Nós recebemos 2 perguntas que são para programação diária, e em virtude disso, nós responderemos essas 2 no próximo intervalo, por conta da apresentação da programação diária que será na sequência. Então, abrindo o terceiro bloco de apresentações, eu mesmo vou apresentar as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa e os principais resultados do PMO. Só um instante que eu vou compartilhar minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde novamente. Eu começo apresentando as intervenções energéticas mais relevantes, lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs que alteram limites sistêmicos e realizadas em UGs de grande porte também. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, nós temos uma manutenção preventiva na UG 16 de Ilha Solteira, de 10 a 13 de agosto. Temos uma manutenção corretiva no G2 de Irapé em 11 e 12 de agosto. Ensaio de autorrestabelecimento em Itaipu, programado para o dia 11 de agosto. Manutenção preventiva em mensal de 13 a 14 de agosto na UG2 de Itaipu 50 Hz. E ainda no Sudeste Centro-Oeste temos na UG1 de São Simão uma intervenção programada para o período de 11 a 12 de agosto. Temos manutenção preventiva na UG11 de Jupiá entre 12 e 15 de agosto, fechando o Sudeste Centro-Oeste. E passando para o Sul, nós temos em Salto Santiago, nas suas UGs 3 e 4, uma manutenção preventiva no seu transformador elevador, programada para 10 a 15 de agosto. Além disso, temos o desligamento da usina para limpeza das grades, programada para o dia 11 do mesmo mês de agosto. Passando para o norte, temos em Tucuruí, na sua G7, manutenção corretiva de 12 a 17 de agosto. E, por fim, em Sobradinho, do Nordeste, nós temos desligamento da usina para transportar a turbina da UG1 no dia 10 de agosto. Agora eu passo para a minha segunda apresentação, que traz os principais resultados da revisão 2 do PMO de agosto de 2024, versando principalmente sobre a primeira semana operativa, que vai de 10 a 16 de agosto. Eu inicio aqui com um ponto de destaque nesse slide, em que nós trazemos as alterações dos CVUs das usinas termoelétricas, que ocorre até o 4º dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. Nesse gráfico, em cinza, temos os CVUs da revisão passada, a revisão 1 do PMO de agosto, e em verde temos os CVUs dessa revisão 2 do PMO de agosto. Nós destacamos nas caixas as maiores alterações de valores e ressaltamos à esquerda os CVUs das UTEs AGNL, em cinza o CVU da revisão passada e em tom esverdeado da revisão atual. Esse gráfico fica para referência dos demais valores e a comparação completa pode ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando para os resultados, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos 4 subsistemas em virtude do não atingimento de limites de intercâmbio de energia entre os subsistemas. Foram observadas pequenas variações nos valores entre os patamares de carga, e o valor médio semanal ficou em R$ 111,09 por megawatt-hora em todo o SIM. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp para a primeira semana operativa, que se deu em maior parte por inflexibilidade declarada pelos agentes e vista aqui em verde escuro, havendo ainda despacho por restrição elétrica na UTE Juiz de Fora, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, e despacho por ordem de mérito na cor marrom nos 4 subsistemas.
Para o SIM, temos um despacho previsto de 5.589 megawatts médios, distribuídos entre os subsistemas, como mostra a tabela e o gráfico desse slide. E nós aproveitamos para ressaltar sempre que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são apenas indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo DECEM na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 2 do PME de agosto, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 12 e 18 de outubro de 2024, pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz Remelo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de quase R$ 102 por megawatt-hora e é inferior aos CVUs para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora nós passamos para o armazenamento de subsistemas. Nesses gráficos do slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 2 de agosto, enquanto as linhas mais claras indicam os valores das revisões anteriores de agosto. Para o segundo mês de setembro de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PME de agosto e mais à direita para essa revisão 2. Então, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 60,6% no início da semana operativa, de acordo com níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 54,9% ao final do primeiro mês. Já em setembro, os cenários indicam armazenamentos entre 45,7% e 54%, com valor esperado de 47,6%. Em seguida, temos o Sul, partindo do estudo de 85,7%, devendo fechar o mês com 73,9%. E no segundo mês, temos uma maior dispersão, com cenários variando entre 37,8% e 94,9%, com valor esperado de 58,1%. No Nordeste, nós partimos o estudo com 61% no início da semana operativa, devendo chegar ao final de agosto em 57%. No segundo mês, temos baixa dispersão, com cenários variando entre 51,3% e 53,9% e valor esperado de 52,1%. Fechando com o Norte, temos início do estudo com 82,4% de armazenamento, fechando o primeiro mês com 80,7%. Já no segundo mês, também baixa dispersão, com cenários variando entre 65,9% e 75,9% e valor esperado de 74,9%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina, pela comercializadora Enel. Essa oferta foi composta de 4 blocos de 500 megawatts médios cada, em todos os patamares de carga, com CVUs variando entre cerca de 858 até R$ 1.678 por megawatt-hora, apresentando uma pequena queda em relação à oferta da semana passada, como nos mostram os números aqui na parte de baixo da tabela. Já pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pelas comercializadoras Enel e BTG Pactual. Essas ofertas, as duas, foram divididas em 6 blocos, com respectivamente 50, 50, 25, 25, 50 e 50 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. Os CVUs de cada bloco podem ser vistos nas duas tabelas, e para a Enel variaram entre cerca de R$ 582 até R$ 2.072 por megawatt-hora. Já para a BTG Pactual, os CVUs variaram de 591, cerca de R$ 591 por megawatt-hora, até R$ 2.107 por megawatt-hora. As diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão se encontram nas partes de baixo das tabelas e nos mostram que houve uma pequena redução nos preços ofertados. Por fim, eu aproveito para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. E com isso eu concluo aqui as minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido a partir delas. Muito obrigado. Agora eu vou descompartilhar minha tela e, em seguida, eu vou chamar a Letícia. Só um instante. Eu vou chamar, para finalizar as apresentações de hoje, a Letícia para fazer a apresentação da gerência de programação diária sobre a política operativa da última semana. Letícia, contigo. Boa tarde a todos. Acredito que já estejam vendo a tela, certo? Sim. Então, a gente vai começar agora a parte aqui relacionada à política operativa da semana do dia 3/8 ao dia 9/8, abordando o acompanhamento do DECEM na programação diária.
Inicialmente, trazemos aqui uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO semanal médio ficou em R$ 94,06 por megawatt-hora para todos os subsistemas. Já no modelo DCEM, houve um aumento de CMO no dia 7/8 em todos os subsistemas para atendimento da ponta de carga. No subsistema Nordeste, houve maior elevação de CMO no horário de ponta, no dia 7/8, em consequência da inequação para controle de carregamento da LT 230 kV Itabaiana e Itabaianinha, conforme a IO-ONNE 2SL. Também houve elevação do valor de CMO nos dias 8 e 9, devido à limitação da transmissão entre as subestações Funil e Teixeira de Freitas 2, conforme a MOP ONS 341. E ainda no subsistema Nordeste, né, houve valores de CMO nulos durante a semana operativa devido à limitação na exportação desse subsistema, né, os limites ali de exportação Nordeste e FNEM. As demais diferenças de CMO entre os modelos se devem ao melhor detalhamento da carga no modelo D100. Aqui a gente tem o mapa, né, que mostra o CMO do dia de ontem, às 19 horas do dia de ontem. Destaca-se que apenas 30% do total das barras do Sistema Interligado Nacional são mostradas nesse mapa. E observam-se CMOs diferenciados ali no subsistema Nordeste, decorrentes, então, da limitação da transmissão entre as subestações Funil e Teixeira de Freitas 2, conforme a MOP 341, como já tinha citado. Nesse slide, nós temos o boxplot, os valores de CMO por barra, para os 4 subsistemas, para o dia 9/8. Os valores de CMO apresentam dispersão de resultados nos subsistemas Sudeste e Norte. E com relação aos outliers, no subsistema Sudeste, os outliers superiores e inferiores no patamar de 9,30 estão associados ao fluxo Nordeste para o Norte, né, o FNEM, conforme SGIs 30.597 e 32.955. Os outliers inferiores e superiores, entre 0 e 2 horas e a partir das 22h30, estão associados às inequações para controle de carregamento da LT 230 kV Banabuiú-Aquiraz 2, conforme a MOP 331. No subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam outliers. No Nordeste, os outliers inferiores e superiores até 1 hora da manhã e depois das 22h30 estão associados às inequações para controle de carregamento da LT 230 kV Banabuiú-Aquiraz 2. E os outliers superiores entre 17h30 e 22h30 são decorrentes da limitação de transmissão entre as subestações Funil e Teixeira de Freitas 2, conforme a MOP 341. E, por fim, no Norte, os outliers inferiores e superiores entre 0 e 2 horas e a partir das 22h30 estão associados às inequações para controle de carregamento da LT 230 kV Banabuiú-Aquiraz 2, e os outliers superiores e inferiores no patamar de 9,30 estão associados ao fluxo Nordeste para o Norte, FNEM, conforme os SGIs 30.597 e 32.955, que eu já havia citado. E, por fim, os outliers inferiores ali às 15h30 estão associados ao SGI 44.053 de 2024, que limita a geração da UTE Aparecida em 68 megawatts. Agora, passando para o comparativo entre DCEM e PDP para os 4 subsistemas com relação à geração hidráulica. Em todos os subsistemas, né, as diferenças ocorreram em função da política operativa, e no subsistema Norte, o modelo apresentou uma previsão de vazão mais elevada do que o verificado no pós-DCEM, sendo compensado no subsistema Sul e Nordeste. Já com relação à geração térmica, foram observadas gerações mais elevadas no PDP, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes e os despachos por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Durante toda a semana operativa, houve despacho por razão elétrica, né, e as térmicas despachadas adicionalmente foram no subsistema Sudeste, Norte Fluminense 1, 2, 3 e 4, Santa Vitória, Termorrio, Cubatão, Juiz de Fora, Carqui 13 e 19, Seropédica, Termomacaé, Nova Piratininga, Poçude 1 e 2, Viana e Viana 1, Luiz O.R. Melo, PCS e Povoação 1. No subsistema Sul, nós tivemos Pampa Sul,
São Cepé, J. Lacerda, A2, B e C e Barra Bonita 1. No norte, tivemos Maranhão 3, 4 e 5, Parnaíba 4 e 5 e Jaramar 1 e 2. E no nordeste, nós tivemos o despacho de RB Candeia, Global 1 e 2, Porto PC 1 e 2, Prosperidade 1, 2 e 3, Termoceará, Pernambuco 3, Maracanaú e Vale do Açu. Agora, com relação à geração térmica, né, a média semanal de geração térmica e a titulação de cada megawatt despachado, na semana operativa houve despacho de 7.579 megawatts médios de geração térmica, sendo esse valor 845 megawatts médios maior que o montante da semana anterior. O despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 36% dessa geração total, a exportação representa 11,6%, a inflexibilidade 20,7% e o despacho por unit commitment 18% e, por fim, o despacho por razão elétrica 13% da geração térmica total. Com relação à resposta, com as ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, tivemos houve acionamento, né, para os dias ali 3, para os dias 5 até o dia 9. No dia 3, foi aprovado um montante de 65 megawatts entre 18 e 22 horas, com valor máximo aprovado de R$ 700 por megawatt-hora. No dia 5, foi aprovado 70 megawatts, também entre 18 e 22 horas, com valor máximo de R$ 700 por megawatt-hora. No dia 6 até o dia 8, foi aprovado um montante total de 20 megawatts-hora, entre 18 e 22 horas também, com valor máximo também de R$ 700 por megawatt-hora. E, por fim, no dia 9, foi aprovado um montante de 70 megawatts, entre 18 e 22 horas, com valor máximo aprovado de R$ 700 por megawatt-hora. Nessa semana operativa, houve intercâmbio internacional com Argentina e Uruguai. Para a Argentina, a exportação comercial através das conversoras Garabi 1 e 2, as usinas térmicas que realizaram exportação foram Cubatão, Termorrio, o Complexo J. Lacerda, Maranhão 4 e 5, Parnaíba 4 e 5, Prosperidade 2 e Pampa Sul. E houve importação do Uruguai nos dias 3, 5 e de 7 a 9 para atendimento da ponta de carga. Agora apresentamos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa o perfil de carga importador de energia em todos os patamares de carga, a geração dimensionada para controle de nível nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, a operação minimizada em Porto Primavera, conforme deliberação do CMSE, para preservação dos recursos do Sudeste. A geração de Itaipu foi dimensionada para atendimento da ponta de carga e controle de nível, e a folga de potência monitorada, alocada ali preferencialmente nas usinas do Sudeste. Já no subsistema Sul, a gente já observa o perfil de carga exportador de energia em todos os patamares de carga. Houve exploração da geração hidráulica, condicionada à disponibilidade dos demais recursos do sistema, bem como a variação da carga. Houve exportação de energia internacional em todos os patamares de carga, com redução na ponta. No Nordeste, a gente também observa o perfil de carga exportador de energia em todos os patamares de carga, a utilização da Bacia do São Francisco conforme necessidades sistêmicas para o atendimento da carga. E no Norte, a gente continua com a redução da disponibilidade das usinas devido à redução das afluências, Belo Monte operando para atendimento da ponta de carga e a folga de potência monitorada alocada em Tucuruí e demais usinas da bacia do Rio Tocantins operando flat devido ao período de praias. Aqui a gente tem a distribuição do balanço da semana, de 3 de agosto a 9 de agosto, por fonte de geração. Tivemos 90% do despacho sendo atendido por geração renovável. Dentre todas as fontes, 39% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, pequenas centrais hidrelétricas, pequenas centrais térmicas e MMGD. Destaca-se que o montante de geração total foi similar ao que foi despachado na semana anterior,
E as maiores diferenças foi redução de geração eólica de aproximadamente 230 megawatts médios e elevação de aproximadamente 220 megawatts médios de geração hidráulica em relação ao período anterior, semana anterior. Nesse slide, a gente traz a previsão de eólica para a próxima semana operativa. É possível observar uma variação na geração eólica ao longo da semana, sendo a maior média de 18,7 gigawatts médios na quarta-feira, dia 14, e a menor de 10,5 gigawatts médios no sábado, dia 10, sendo esse valor inferior ao valor de 5% da curva histórica de permanência do mês de agosto. A gente fica, então, com a diferença entre o máximo e o mínimo da ordem de 8,2 gigawatts médios. Por fim, trazemos os destaques para a próxima semana operativa. No subsistema Sudeste, temos utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga média pesada e controle de nível. Fim da operação minimizada na usina de Porto Primavera. Restrição das defluências das usinas do Rio Tocantins, em função do período de praias na região que continua. Minimização dos recursos do Tietê, Paranapanema, para evitar impacto em restrições de operação. E minimização da utilização dos recursos nas usinas do Acre e Rondônia. No Sul, a exploração de geração hidráulica nas bacias de Jacuí, Uruguai e Iguaçu, de acordo com a possibilidade de alocação em todos os períodos de carga. No Nordeste, minimização da média diária do recurso da Bacia de São Francisco e modulação para o atendimento de ponta de carga e perfil exportador de energia em todos os patamares de carga devido à geração eólica e fotovoltaica. No Norte, teremos a utilização de geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme a disponibilidade energética, e operação minimizada nas usinas do Norte, conforme o comando do CMSE. Com relação ao atendimento da ponta de carga, a folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste e Centro-Oeste, e a avaliação diária do despacho térmico para atendimento dessa ponta de carga. Nós tivemos a última reunião do CMSE, e aí eu vou ler aqui a recomendação, né, da reunião. A recomendação prevê a mobilização dos agentes de geração e de transmissão para garantir a máxima disponibilidade durante o período seco de 2024, incluindo, dentre outras, a minimização do despacho das usinas hidrelétricas da região norte, de acordo com a necessidade eletroenergética do SIM, com o intuito de preservação do recurso para atendimento à ponta de carga nos meses de outubro e novembro de 2024, além de manter o monitoramento diário das condições da bacia do Rio Madeira. Com relação ao atendimento da ponta de carga, né, devido às condições do SIM, existe alta probabilidade de ocorrer o despacho térmico adicional para atendimento a essa ponta, para os dias úteis da próxima semana, além de possível despacho para atendimento da área Manaus. Com relação à energia vertida turbinável, para a próxima semana, as possibilidades são baixas de ocorrência de energia vertida turbinável no sul, durante o período de carga leve e no final de semana. Com isso, eu encerro a minha apresentação, volto a palavra para você, João Pedro. Obrigada a todos. Muito obrigado, Letícia, pela apresentação. E assim nós encerramos o nosso último bloco de apresentações de hoje. Faremos agora uma pausa final de 5 minutos para análise das últimas perguntas recebidas. Até breve. Boa tarde novamente. Nós voltamos aqui para essa parte final da nossa reunião semanal para a resposta das últimas perguntas que nós recebemos. Eu vou começar com a Letícia, da Programação Diária, respondendo 3 perguntinhas. Letícia, a primeira que nós temos aqui é da Mariana Nunes, da Mercúrio Trading, e ela nos pergunta: Prezados, boa tarde. Qual o motivo para o despacho de usinas de PCEM 1 e PCEM 2 no Nordeste e qual a perspectiva do ONS para estas usinas nas próximas semanas? Letícia. Boa tarde, Mariana. Obrigada pela pergunta. O despacho, né, dessas usinas foi feito para o atendimento à ponta de carga e, adicionalmente, a posição elétrica da usina permite aumentar a exportação de energia do Nordeste para o Sudeste e, então, por isso que foi feito esse despacho, né? Com relação à perspectiva para as próximas semanas, vai ser cumprido o T1 dessas usinas, que finalizam ali no início da segunda-feira, e aí vai ser avaliado, né, considerando principalmente a questão da carga e geração eólica, se vai ser necessário manter o despacho para os dias úteis subsequentes da semana operativa. Obrigada. Obrigado, Letícia. Mais uma para você.
Agora temos uma pergunta do Leandro Nogueira, da EDP Comercialização, que nos pergunta: Prezados, boa tarde. Na última semana, notamos despachos relevantes de térmicas por razão elétrica e unit commitment. Notamos, pelos resultados do Rapidói, que os despachos de usinas localizadas no supermercado Nordeste coincidiram com o aumento da exportação Nordeste. Notamos também no DECEM o Nordeste descolando dos demais supermercados, ficando mais caro nos últimos dias. Quais foram os fluxos e limites beneficiados por essa mudança? O Enes consegue detalhar um pouco melhor essa operação? Letícia? Bom, Leandro, obrigada pela pergunta. Então, como eu falei, né, o despacho dessas usinas térmicas localizadas ali no Ceará, eles ajudam a, a reduzir a importação de energia do Ceará vinda do Rio Grande do Norte, melhora ali a questão dos fluxos do 230 kV da região, fluxo Banabuiú-Aquirás, Açu 3, Quixadá 2, e aí permite que seja possível realizar um maior escoamento da energia da região Nordeste para o Sudeste. E conforme eu apresentei nos slides, né, as alterações de CMO do Nordeste não foram devidas às limitações dessas LTs tratadas, dessas de 230 kV do Ceará. Foram outras restrições de SGI e de escoamento ali da região. Obrigada. Excelente, Letícia. E aí, para fechar contigo, a última pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras, que nos diz: Boa tarde. Nessa semana tivemos o despacho da UTP 102 de R$ 348,87 por megawatt-hora e T1 de 7 dias. Poderiam explicar a razão desse despacho, bem como o motivo da UTE Porto Itaqui de CVU R$ 341,18 por megawatt-hora não ser despachada? Perfeito. Obrigada pela pergunta, mais uma vez. Então, né, como a gente vinha explicando, o PCM foi despachado, né, para atendimento à carga e aumentação dessa exportação de energia do Nordeste, por causa do posicionamento elétrico da usina. Já a Porto Itaqui está no norte, é uma usina que compete a geração com a geração de Tucuruí, e por isso que ela não foi despachada, mesmo tendo o CVU indicado aí na questão, né, pela eleição. Espero ter respondido. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Temos mais uma pergunta aqui para a programação diária, e eu vou pedir ajuda do Eros. Eros, o André Duque, da Comerc, nos pergunta qual a justificativa para o fim da operação minimizada na OHE Porto Primavera? Boa tarde a todos e todas. Obrigado, André, pela pergunta. Tá? As nossas avaliações, a gente está voltando nossas atenções para o submercado norte. Tá? E essa mudança no ponto de operação, né, a gente esses recursos da região norte, elas vão fazer falta lá em outubro, novembro, para atendimento à ponta de carga. Então, um motivo, né, da gente desamarrar é justamente essa visão de mais longo prazo para atendimento à ponta de carga mais à frente. Tá? E aí, assim, é bom a gente destacar que essa operação de Porto Primavera, ela durou aproximadamente aí 4 meses, né? E a gente teve ganhos significativos aí em armazenamento na região sudeste, tá, ok? Então, é isso, João, fico aí à disposição. Obrigado. Ótimo, Eros, muito obrigado pela resposta. E aí, para fechar, eu tenho para o Paulo Vitor, de Recursos Hídricos, eu tenho uma pergunta do Bruno Pisani, da Delta Energia, que nos diz: Prezados, uma vez que o volume armazenado das OHS Sobradinho e Três Marias ficou abaixo de 60% ao longo da semana operativa e as usinas entraram na faixa de atenção, por que a redução de defluência e turbinamento de Xingu e Três Marias não foi considerada nos decks do DECOMP e do DECEM, conforme diretrizes da ANA? Grato. Paulo Vitor. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Aproveitando até mesmo para conseguir fazer uma breve explicação, né, sobre toda a questão da definição das faixas de operação desses reservatórios, segundo a resolução. Para esses reservatórios, a gente é seguida, né, que está preconizado ali na resolução ANA 2081 de 2017, onde por essa resolução é estabelecido que a consulta à faixa de operação dos reservatórios ocorre ali no primeiro dia útil do mês, observando, né, o volume útil com o qual ela finalizou no dia anteriormente a esse. E dado que no início do mês, né, feita a consulta ali no primeiro dia, verificou-se que os reservatórios estavam acima de 60%, então ambos estavam na faixa normal nesse dia, estabelecido então que para o mês vigente, no caso o mês de agosto de 2024, estaremos operando com os reservatórios na faixa normal. Ainda que, e como aconteceu, né, que eles abaixaram, né, dos 60% do volume útil, é permanecido durante esse mês a faixa de operação normal,
e concretizando, né, o caso de no primeiro dia útil do mês seguinte, no mês de setembro, que os armazenamentos estejam abaixo desses 60%, dentro-se realmente aí toda a questão ali da faixa de operação de atenção e todas as defluências preconizadas ali também nas curvas de segurança. Para mais também sobre questões sobre dúvidas, né, sobre essa questão da representação e tudo mais, podem consultar também as apresentações que constaram ali no PMO de dezembro de 22 e janeiro de 23, onde temos alguns materiais que tratam um pouco da representação desses condicionantes operativos hidráulicos nos modelos também. Espero ter conseguido ajudar, Bruno. Obrigado. Obrigado, Paulo Vitor. Bom, finalizadas as respostas das últimas dúvidas, nós caminhamos para o final da nossa reunião de hoje. Eu agradeço às equipes do ANS pelas apresentações realizadas e a todos que nos acompanham pela presença e pela participação. Nos vemos na sexta-feira que vem, no mesmo horário e local, para mais uma reunião semanal da programação da operação. Desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado.